for para gravar aqui. Sobrevivência, né? Sobrevivência. Boa tarde, muito obrigado vocês aí pela moral do sábado à tarde, com esse solão. Aqui no Sudeste, pelo menos, tem um sol para cada um, né? Eu desci ali no... Aqui no meu condomínio, você precisa reservar a piscina e você pode ter o teu banho de sol 1 hora por dia. É igual o presídio. Você tem direito a fazer uma caminhadinha de 1 hora de sol. Então, eu aproveitei a minha 1 hora lá. Só tinha das 10 às 11. Aí eu subi aqui e estou causando no grupo do condomínio, que eu nasci para isso. Eu nasci para causar. Né? O negócio é colocar fogo no parquinho. Sério? Curitiba tá nublado? Porra! Totalmente nublado. Eu não vou nem dizer, mas é sorte para vocês, porque aqui tá... Quer ver? Vamos ver aqui. Dá para você ver aqui? Dá para vocês verem aqui? Dá 32. E eu estou usando a minha localidade, né? São Paulo como um todo. Ah, não, mas está com 32 também. Mas, cara, 32 graus em São Paulo não é... É foda. Quanto está aí? 21. Delícia, pô. Tá fantástico. Meti um ar aqui agora para dar uma... Porque fechei aqui para não fazer reflexo aqui atrás, né? Bom, vamos lá. Chega de conversa. A gente vai trabalhar hoje uma rápida revisão para realmente colocar a leitura na nossa... Ficar na veia, né? Ficar enraizado isso, tá certo? Aí a gente vai falar um pouquinho de FIBO e tentar ser um pouco mais simples na forma de explicar. Eu vou tentar pincelar para vocês o que de principal acontece para fazer os estudos de FIBO, e a parte específica eu vou deixar para o dia a dia. Eu vou deixar lá para a mentoria. Quando a gente tiver alguma coisa, por exemplo, FIBinho, quando a gente tiver que refazer um estudo, quando a gente tiver que pegar uma anomalia, pegar um zigue-zague, pegar o pivô, o que é melhor, pegar o zigue-zague ou pegar o pivô. Então, esse tipo de coisa, e o porquê, né, de pegar o zigue-zague, e o porquê de pegar o pivô, e quando que a gente faz isso, tá certo? Porque senão, se a gente começar a descer com especificidade, né, nem sei se eu falei certo. Especificidade, é isso mesmo? Não, né? Então vamos tirar esse negócio. Ao invés de sermos específicos, né, de tentar descer... É isso aí? É. Então, ao invés da gente ser específico, então a gente vai estudar de uma forma que você tem que ler o mercado. Como é que você lê o mercado? Você tem que ver o mercado de cima. Então a gente vai olhar para o estudo de cima, para depois chegar e ser mais específico. É igual a contabilidade. Você faz contabilidade, para você chegar na analítica, você tem que fazer o sintético primeiro, né? Então, vamos querer fazer balancete aqui primeiro. Primeiro, estudar o balanço e o plano de conta, tá? Depois disso, a gente precisa falar sobre estratégia. E eu preciso ser específico hoje na estratégia. Vocês precisam ver um modelo final de estratégia. Da planilha, como é que eu faço e o porquê que eu tenho que fazer o estudo estratégico das operações. Porque depois a gente vai trabalhar numa planilha onde você, em 5 minutos, dá tempo suficiente de interpretar o gráfico, colocar ali, esperar fechar e saber se vai ter sinal para você poder operar ou não. Com o tempo, a leitura vai ficar mais natural para você, mas quando você começar a tomar pau, você já vai ter um mecanismo para voltar e olhar por que eu estou errando? Porque você está confiando demais na sua cabeça, que já aconteceu comigo.
Eu não sabia por que eu estava errando, porque eu estava errando. Na hora que eu voltei para pegar as operações que eu tinha feito e bater contra a minha estratégia, não estava batendo. Eu estava fazendo entradas antecipadas e algumas vezes eu estava entrando atrasado com a questão do FOMO, né? Eu tinha acertado na leitura, mas não tinha entrado na hora certa, aí eu pegava a operação já em movimento e não aguentava o stop, e aí realmente eu perdia dinheiro. Tá? Então a gente vai falar disso. E avisos paroquiais é sobre o estudo mensal. Hoje eu já comecei de manhã a fazer meus estudos, eu até mandei e fiquei puto com o Profit, porque o Profit me pregou uma peça, né? Então eu baixei o Profit, subi de novo, tem outra atualização aqui disponível no Profit, eu preciso atualizar para depois começar a fazer. Então eu tenho que rever Petro, Vale, Bov, alguns ativos que eu já analisei do mensal, do semanal, e é hoje que eu traço as minhas estratégias. Se eu vou comprar mais, se eu vou vender mais, quantos por cento eu quero para o mês de fevereiro, quantos por cento, qual é o recalibramento dos meus PLs. Eu posso aumentar o PL de day trade? Ou seja, eu estou vendo oportunidades de longo prazo? Não. Então eu preciso trabalhar na volatilidade. Eu estou vendo oportunidade de longo prazo? Sim, eu estou. Então eu tenho que trabalhar menos no risco e apostar mais no longo prazo, porque é isso que o gráfico está me mostrando. Então eu faço todo esse estudo no final do mês, que é esse final de semana, e eu vou tentar pincelar alguma coisa que não sugira a vocês operações, mas e que também não dê viés para vocês, porque isso é horroroso, mas pelo menos possa dar um guia de como estudar, de como fazer os seus estudos, de como entrar no mês. Porque não tem mais essa de, eu já operei, não opero mais em janeiro. Não. Segunda-feira o bicho já pega para mim. Então eu já tenho que ter na cabeça o que vai acontecer, o que eu vou trabalhar, o que eu não vou trabalhar. Tá? E esse final de semana também, eu já separei os principais candles que eu vou falar, vou fazer a aula de candle, e é legal porque cada vez que eu preparo uma aula, eu acabo aprendendo muito mais coisas do que... Cara, vocês têm que fazer isso. A gente tem que fazer um exercício de achar que... Não é que achar, mas a gente não sabe nada. Nossa, cara. Tabuada. Eu sei tabuada. Você não sabe tabuada. Você não sabe os jeitos de fazer operação, de multiplicar, de dividir, de raiz quadrada, de formas diferentes que abreviam o resultado. Ao invés de você fazer lá 11 vezes 11 dá 121. Por quê? Porque tem um mecanismo lá que... E eu estou falando um negócio idiota aqui, qualquer aluno de quinta série sabe a questão do 11 vezes 11, que mantém as extremidades e soma do meio. Isso é básico. Estou dizendo outras coisas mais complexas que a gente acha que sabe e vai ver e até sabe, mas sabe num caminho dando volta. Existem formas mais rápidas de você poder fazer isso. E estudando o Kendall para poder dar aula para vocês, puta que pariu. Tem muito Kendall que a gente aposta. Por exemplo, eu tenho gatilho na estrela cadente, mas a estrela cadente, de acordo com os estudos do Morris, do Gregory Morris, ela não é tão efetiva quanto o enforcado. Então, inclusive, quando você vê lá do dia 1 ao dia 7, você vê que o percentual de ganhadores para o percentual de gain contra o percentual de loss é loss. E se você pegar o enforcado, é gain. Então, até isso eu vou tentar colocar para vocês na aula no que apostar, né? Na onde Marcelo, você... Oi. rapidinho, o que é um enforcado, cara? É um padrão de candle. Você perguntou o que é enforcado e eu respondi de forma objetiva. Se você quer saber
outra coisa, me pergunte de outro jeito. Mandei lá no grupo a O foto. que caracteriza um padrão de candle denominado enforcado? Caralho. Você abre numa máxima que você depende de uma tendência, você abre geralmente num gap do dia anterior, e você, a partir desse fechamento, você tem uma queda durante o dia, e essa queda é defendida e volta. Então, ele parece um martelo, só que ele está no topo. E precisa ser de cor preta para denominar um enforcado sem precisar de confirmação. O enforcado com corzinha branca, ou seja, ele abriu e fechou acima e deixou a sombra embaixo, branco, eu não considero enforcado. Muitas pessoas consideram enforcado, mas eu não considero. A imagem é a mesma. Gregory Morris, se eu não me engano, ele considera enforcado, porque ele diz que pode ser branco ou preto, mas eu uso para não confirmação. Então, ele tem que abrir e o fechamento dele não pode ser maior que a abertura. Então, o que denomina que houve uma continuidade de compradores para aquela tendência de alta, teve uma defesa forte por entendimento de vendedores que ali era uma resistência forte e os compradores não conseguiram subir com a tendência. Então, houve realmente uma desistência de comprador, né? Ou, obviamente, entraram compradores com FOMO e os compradores estão realizando ali, o smart money já não está mais no rally e isso vai trazer o preço para uma correção. Entendeu? Boa. Vamos lá, entenderam então o que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, para a gente começar, a gente vai falar do desenho que a gente sempre fala, né? Leitura gráfica. A gente tem que olhar tendência, direção, configuração e indicadores. A partir disso, você tem um alinhamento com o FIBO, que vai determinar aqui como que a gente vai trabalhar com o FIBO, tá? Então, de tendência, o que nós temos em tendência? Deixa eu ver se não é melhor eu fazer outro tipo de share aqui. Ah, que beleza. Sumiu tudo. Bom, não sei o que está acontecendo, então vamos continuar com esse share aqui. Tendência. Agora vocês precisam me ajudar aí. Da definição, ela é primária, secundária ou terciária, que a gente abstrai para os gráficos estratégico, tático e operacional. Por quê? Porque se você vai fazer day trade, você não pode ficar olhando para um gráfico mensal. Se você vai fazer swing trade, você não pode ficar olhando para um gráfico de 15 minutos. Ok? Então, a gente dividiu o triple screen, né, que a gente chama, 3 tendências em gráficos: estratégico, que é o maior, tático, que é o do movimento, e operacional, que é onde você vai fazer a captação da sua operação, em consonância com a definição da teoria de Down, que tem uma tendência primária, uma tendência secundária e uma tendência terciária. Tá certo? Então, a depender da sua operação, você precisa definir qual que é o seu gráfico maior, o teu gráfico estratégico, qual que é o teu gráfico intermediário, o gráfico do movimento tático, e qual que é o teu gráfico de operações, que é o gráfico operacional. No meu caso, e somente como exemplo, porque quem deve definir isso é você, analisando, né, o seu perfil. O meu gráfico do day trade é 60 minutos o estratégico, 15 minutos o tático e 5 minutos o operacional, tá certo? No day trade de ações,
o meu gráfico estratégico é o diário, o meu gráfico tático é os 60 minutos e o meu gráfico operacional é o 15. Tá certo? Por que, Márcio, você mudou? Porque eu mudei. Porque eu estudei e está dando certo trabalhar no 15 minutos as operações do day trade de ações. Os 5 minutos ele está com muito ruído, então eu acabei ajustando isso, tá? Meu swing trade, ele tem estratégico semanal, tático diário e operacional 60 minutos, certo? E o meu position, eu olho estratégico mensal, o meu tático é o semanal e as minhas entradas são feitas no gráfico diário, tá certo? Geralmente eu não me posiciono na sexta-feira para position, tá? Também evito fazer tomadas de posições de swing na sexta-feira, tá bom? Como é que eu identifico tendência? Através dos dois últimos topos e dos dois últimos fundos, né? Então, muito rapidamente aqui, eu tenho topo, topo, fundo, fundo, topos ascendentes, fundos ascendentes, tendência de alta, topo, topo, fundo, fundo, fundos descendentes, topos descendentes, tendência de baixa, topo, topo, fundo, fundo. Se não há uma convergência de direção entre topos e fundos, eu tenho uma lateralização. Essa lateralização ela pode ser ou alargamento, que eu tenho topos ascendentes e fundos descendentes, ou pode ser um triângulo onde eu tenho fundos ascendentes e topos descendentes. Muito raro acontecer de ter um caixote, que é exatamente topos e fundos em paralelo, tá? Mas a gente considera também porque isso pode acontecer. Dúvida até aqui? Não. Espero que não, né? Ô, Márcio. Pode falar. Só uma coisa, você estava dizendo que você não pode, para swing, não pode observar os 15 minutos. Não é isso? Exatamente. Tá. O problema é que, às vezes, eu entro, por exemplo, eventualmente eu entro pensando no day trade e acaba virando swing. Certo ou errado, isso acontece, tá? E às vezes eu entro pensando em swing e acaba virando day trade. Então, na verdade, eu observo 15 minutos de todo jeito. Pois é, mas então vamos pensar um pouquinho nisso. O que você acha que isso... Você acha que isso é falta de planejamento? Você acha que isso é uma estratégia válida? Você já analisou os resultados desse tipo de operação, de você entrar nos 15 minutos pensando em swing? Você já pensou nisso ou não? Não, na verdade, assim, isso aconteceu poucas vezes e a saída, eu ou antecipo a saída, porque você sabe que normalmente eu estou falando disso em opções, né? Assim, tem em mente que normalmente o que eu estou falando é em opções, tá? Mas opções assim... Eu estou falando em opções, simulando... mas não não, dá mas para... Mas eu estou falando em opções, eu não estou falando em opções trava de alta, trava de baixa, eu estou falando em opções, um sintético de opções simulando uma ação. Ok, então tira opções da sua cabeça. Nós estamos falando do ativo, nós não estamos falando do derivativo, certo? Certo, tudo bem, mas assim, porque só para que você tenha essa consciência... Então, mas só também para que você tenha essa consciência, não importa se você está comprando lote cheio, se você está comprando lote fracionado, se você está comprando um lote sintético. Nós estamos analisando o ativo. A forma de operação, ok, mas nós estamos analisando o ativo, tudo bem? Ok, tá, tudo bem. Não, porque a única diferença, na verdade, é a questão da trava, que é justamente porque... Bom, enfim, ok. Seguimos com o ativo. Então, eventualmente eu entro pensando no swing e aí a operação está boa o suficiente e eu prefiro não arriscar dormir comprada, por exemplo, e aí eu encerro no mesmo dia. Ou o contrário, eu entro pensando num day trade e
a operação ou, enfim, não ficou boa o suficiente, mas a expectativa é boa o suficiente para valer a pena o risco de dormir comprado. Então, eu travo e durmo, e no dia seguinte eu encerro, por exemplo, dentro da primeira hora da manhã. Eu até conversei sobre isso acho que com o Ricardo, que entrou há pouco tempo no grupo. Tá bom, vamos entender uma coisa sobre planejamento. Todos sabem que a mentoria é para que você tenha um plano de trade. Não é para que eu não ensino a operar, eu não dou call, mas eu ensino a você planejar o seu trade. Eu vou pegar exatamente o input que você me deu, a situação que você criou, e vou te devolver dentro de um paralelo do mundo fora do mercado, tá? O que você acabou de me dizer foi o seguinte: eu vou fazer uma transação comercial, eu vou alugar um carro, eu vou usar esse carro por um dia, tá certo? E eu vou entregar o carro, e o custo dessa operação ela é infinitamente menor que comprar um carro. Você vai usar um carro, você vai ter o benefício, né? O risco-retorno do carro alugado, você está trabalhando para o seu benefício. Então, você chegou numa cidade turística, você vai fazer um passeio, você precisa se locomover, então você planejou, você entrou realmente já com a cabeça de alugar um carro, que é diferente de entrar numa concessionária com um patrimônio, né, com um dinheiro muito maior, porque você vai fazer a aquisição do carro. Você vai comprar um carro, você precisa fazer seguro desse carro, você precisa fazer hedge desse carro, né? Você precisa fazer o documento desse carro, os emolumentos, bom, o documento do carro, enfim. É outro planejamento a questão de comprar um carro e de alugar um carro. No final do dia, eles são muito parecidos. Eu vou entrar dentro do carro, vou ligar, vou pôr gasolina e vou... Só que um carro, ele é seu, e todos os ônus desse carro é seu, e o outro carro, ele é alugado, e você tem que entregar. O que você está me dizendo é assim: Márcio, fui alugar um carro, e aí eu gostei tanto do carro que eu resolvi comprar o carro. Mas aí, você percebeu aonde está a diferença sobre o planejamento? E aí eu não estou falando sobre o improviso de uma operação. Eu estou dizendo do planejamento. Se você entra numa operação de olhando 15 minutos, tá certo? É que, ô Márcio, desculpa interromper, mas opções, eles seguem um racional muito diferente de ações. Você tem as gregas, você tem o delta, a velocidade do gama. É um negócio que não é você alugou um carro e gostou muito dele. Eu aluguei um carro para viajar no feriado e o Dória trocou o feriado de dia. E aí eu sou obrigado a ficar com o carro mais tempo do que vale a pena o aluguel. Ou eu comprei o carro e eu descobri que eu não vou mais precisar do carro porque vai ter home office eterno. Então eu vendo o carro na mesma hora. Ou o carro valorizou, enfim. A dinâmica não bate com esse racional que a gente está estudando, cara. Eu acho que a gente vai demorar muito nisso e não vai ser muito conclusivo. Meus 2 centavos de opinião não solicitados. Tá, eu agradeço seus 2 centavos de opinião, mas primeiro eu preciso lembrar você novamente e todo o grupo que nós estamos analisando o ativo e não estamos analisando opções. Eu não tenho expertise e não tenho forma de analisar a opção. Então, tira a opção de lado. Foi a primeira coisa que eu falei para a Tassiana, foi: não vou analisar a opção. Se você quer, eu vou analisar o ativo. Se você quer fazer uma compra sintética, ou se você quer comprar fracionário, se você quer ou comprar o lote cheio, estamos analisando o ativo. E você me perdoa, mas eu acho muito pertinente a questão de você fazer um day trade, é como se você fosse fazer um aluguel de carro, tá certo? E se você vai fazer um swing ou um position, é a compra do carro, porque você vai ficar mais tempo com o carro. Obviamente, você vai vender quando você quiser. Pela valorização.
Inclusive, a minha questão não tem relevância a questão das gregas, não. O que eu levantei é especificamente sobre o hábito de analisar, sim, os 15 minutos, independente se eu vou entrar para swing trade ou entrar para day trade, digamos, isso entrar no meu operacional, sim, o hábito de analisar os 15 minutos, porque eu tenho tido, nos últimos tempos, e isso tem funcionado para mim, o improviso, o eventual improviso em algumas operações, entendeu? Assim, foi isso só que eu quis levantar, como que, para mim, isso tem funcionado, e aí, para mim, eu tenho achado importante analisar, sim, os 15 minutos, mesmo no swing trade. Aí, isso realmente é irrelevante, se é opção, se é ação. Eu só quis levantar para você que é opção... Então, deixa eu ser um pouquinho mais porque, rápido. às vezes, isso o resultado, às vezes, é mais rápido, entendeu? Ok. Deixa eu só colocar e terminar essa questão com você de uma forma muito rápida. Improviso depende do quê? Depende do indivíduo, depende da capacidade de improvisar. Por quê? Porque não está previsto, é improviso. Você tem alguma coisa que vai chegar até você e, a partir daquilo, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou reagindo. Não está planejado. Ok? E o que eu prego aqui dentro desse curso é planejamento e esse objetivo. Não há não há improviso numa operação. Por exemplo, eu acabei de colocar aqui minha ordem de compra e meu stop é de 200 pontos, ou meu stop é de 1%, mas está vindo muito rápido. Eu não quero perder tão rápido assim, mas não faz nem 1 minuto que eu coloquei, deixa eu baixar um pouco. Você está improvisando, porque você fez o estudo, teu stop é 1%, e você, por algum outro motivo, vai improvisar de tirar o stop dali. Então, assim, dentro do que a gente estuda sobre tempo gráfico, olhar o 15 minutos para swing não deu certo. Quer dizer, eu nunca fiz isso, mas eu não vejo uma não forma é produtivo. Para mim, não. Não é produtivo. Porque o tempo é muito pequeno. Inclusive, quando a gente faz as entradas nos 60 minutos, olhando o diário, né, você, às vezes, precisa confirmar o stop do diário, porque os 60 minutos pode te dar um violino, assim como os 5 minutos. Os 5 minutos eu faço as entradas, mas, às vezes, eu coloco um stop técnico no 15. Certo? Então, o que a gente está estudando aqui é evitar improviso. E você vai ver isso na planilha que eu vou apresentar daqui a pouco, sobre a questão da objetividade e do estudo para você poder realizar as operações. Não adianta a gente querer achar que o improviso, Tassiana, é algo que nos dá uma liberdade criativa tamanha que eu posso ganhar, e uma vez que eu perco tudo que eu ganhei nesse improviso, porque eu não tenho a capacidade de disciplina para me manter dentro do objetivo, porque eu improviso e porque eu acho que eu sei bater o mercado, e eu já passei por isso. E eu desafio alguém aqui a dizer que não tenha passado por isso, de achar que eu posso mudar de setup a todo momento, pular de galho em galho, porque eu quero acertar todas. Não, ok. Ok? Tranquilo, obrigada. Vocês estão discutindo aí no chat, eu não estou sabendo. É melhor trazer para todo mundo, porque todo mundo fica ciente, e aí a gente perde menos tempo. O que vocês estão falando aí no chat? Puta, também não vi, vou ler agora. Pariu. Eleição do... Caralho, Christian. Eu só coloquei umas notícias da semana aí para a galera, não ia ler. Comentei sobre o esquema das opções da Tassiana e agora o Antônio comentou também. Eu acho que de novo, meus 2 cents não solicitados. Eu acho que é muito difícil você operar opções por AT, de gráfico, porque elas se movem
e reagem numa velocidade com base em outros parâmetros que não têm a ver com análise técnica. Mas aí é melhor o César, que tem credencial, explicar isso do que eu, óbvio. Mas confiem nisso. Opção não respeita gráfico. Exatamente. Nem fudendo. Exatamente. E ela explode para qualquer lado muito mais rápido. Não, mas... não dá nem para usar isso, stop no bichinho. Não, mas não é bem isso. Mas, não. enfim, Não é bem volta assim. aí para a aula, porque beleza. Tá, vamos lá. Mas você entendeu, Tassiana, por que, por exemplo... Sim, entendi perfeitamente. Essa questão do 15 minutos, qual que é o teu tático? Meu tático é 60 no swing. Uhum. Meu tático é 60 no swing. No swing, qual que é o teu estratégico? É o diário. É o diário. E o teu operacional no swing é o 15. É. E o teu swing é de quanto tempo? Se você está fazendo um tático no horário, você precisa saber quantas horas você trabalha de movimento. E aí não quantos dias. Que não está errado, está certo. Mas você tem que ter noção que o teu espaço de tempo de 7, 8, 10 candles, que leva o tempo que leva para você ter ganho ou perda, é entre 7 e 10 candles, mais ou menos. De 60 minutos, nós estamos falando entre 7 e 10 horas. Aí é a sorte ou o azar, Deus abençoa. Aí é que eu estou ajudando vocês. Pois é, não, sim, fora por disso. isso eu estou aqui. Por isso eu estou aqui. Tá. Se eu fosse boa nisso, eu não estava precisando de ajuda. Gente, vocês são melhores do que vocês imaginam que são. Eu acho que falta só ter uma estrutura e olhar para essa estrutura e ser disciplinado. Se você conseguir perder né, ter medo de perder e coragem de ganhar 3, é isso que vai virar o teu jogo. É isso que virou o meu jogo, é isso que vira o jogo das pessoas que a gente faz as lives, né? O Lucas gentilmente cedeu aí as resenhas. Procura pontos de semelhança nessas pessoas que vocês admiram. Veja o que eles têm de semelhante. Como é que esses caras ganham no mercado? Independente de técnica, são objetivos, são disciplinados, mantêm uma linha de pensamento. O que eu estou fazendo aqui é ajudar vocês a chegar numa linha de pensamento, chegar num trade system, num plano de trade que vai dizer para você, é hora de estopar, a leitura que você fez do mercado, embora esteja certa, o timing foi errado, então você tem que estopar, ou o mercado não quis esse parâmetro, ele está voltando. Alguém sabe para que lado o Ibov vai? Né? Olha para o gráfico do Ibov hoje e me fala, mas o IFE está sobrevendido, então ele vai subir. Mas ele meteu um engolfo no gráfico, devolveu tudo, então ele vai cair. E aí? Bem complicado, né? Vamos lá. De novo, eu não vou ficar de olho no chat. Se vocês quiserem falar... Tem alguém com problema de microfone aqui? Você está com problema de microfone? Eu comprei um webcam hoje, professor. Maravilha. Então, tem alguém que não está com o microfone funcionando? Pode me falar aqui, porque está acabando a primeira parte aqui. Mas eu fico quietinho. Carlos, Carlos, se você precisar, então, Juan também. Hoje Duílio, tá bom. Então eu vou ter que ficar de olho no chat. Mas tem jeito de eu desabilitar o chat pro Christian aqui? Não tem, né? Caralho. Não vou mais escrever nada, man, eu falo. Aí você pode me mutar. Melhor. Não precisa ficar de olho no chat. Se aparecer alguma pergunta ali, a gente avisa você, Márcio. Pode ir. Tá bom. Vou até fechar o chat, então, tá? Sobre tendência, para a gente fechar esses 40 minutos. Alguma outra dúvida?
Quanto a tempo gráfico de swing, gente, mais ou menos é assim que eu trabalho. Eu sigo o gráfico tático porque eu espero mais ou menos entre 8 e 15. Puta. Eu não gosto de esperar tanto, mas entre 8 e 10 barras do tático eu espero para trabalhar, tá certo? E eu espero o tático fazer uma formação, ou um elástico, ou uma twin tower, ou um rompimento verdadeiro para eu operar, porque aí me dá timing de entrada. Alguém não entendeu e vai pensando enquanto eu abro a outra live, porque vai acabar ali em 1 minuto, pensa se você não... o que é elástico? É um twin tower, por exemplo, é uma reversão instantânea. E boa, eu vou entrar nessa parte da parede elástica para poder explicar o que é região, porque às vezes a gente marca uma linha e acha que aquela linha o mercado tem que respeitar. Fechou? Eu vou voltar com esse ponto. Ótima pergunta e a gente já vem.